Bom, a gente vai dando início aqui até que se elas forem entrar, e a gente vai. O Matheus também está meio sumido, não aparece mais, mas vamos dar continuidade então para a gente ver se consegue fechar. Qualquer coisa, me interrompe aí, tá bom? Ok. A gente terminou aqui molusca, o A, acredito que é essa continuação, que a gente terminou gastrópoda, tá? Terminou uma parte de gastrópoda todinha, e esse a gente já vai para uma outra classe já, então. Você conseguiu assistir a última aula, que foi só de gastrópode, uma outra classe já, tá? Dá uma olhadinha depois lá na gravação para você ter continuidade, então, tá? Ok, não, eu olho sim. Se for de verdade, eu não cheguei a olhar ela ainda. Uhum. Vou dar uma diminuída aqui pra gente. Mais pra cá. Aqui, assim. Bom, isso. Então, é aqui. Então, nós vamos ver agora, né, uma outra classe de molusca, né, que a gente chama de bivalvia, então. Então, já está até ali mesmo no nome já dizendo, né, bi, que é duas, e válvia, então, que é válvula, então, tá? Então, essa classe é composta por alguns moluscos, então, de corpo mole, né, que vão conter, então, uma concha que ela é dupla, né? De duas valvas, então. A gente também chama essa classe de pelicípoda ou então lamelibrânquia, tá? Então, tem alguns outros nomes que, por vezes, a gente nem fala mais, então, classe bivalve, e sim pelicípoda ou então lamelibrânquia. Esses indivíduos, então, que fazem parte dessa classe bivalvia são os mariscos, as ostras, mexilhões e as vieiras. Isso até já, né? A gente já lembra, então, ostra, sempre é duas valvazinhas, então, tá? Eles estão bastante aí distribuídos para todo e qualquer ambiente aquático, né? Desde que seja aquático. Então, a gente pode achá-los em água doce, água salgada e até essas águas intermediárias, né? Água salobre também. A gente tem uma grande quantidade desses indivíduos também, tá? E de tamanhos variados, tá? Inclusive, dentro dessa classe, a gente encontra indivíduos também bastante grandes que podem chegar até 1 metro de tamanho, né? Quando a gente pensa aí nesses bivalves, né? Como tem muitos pequenininhos também, né? Cerca de 1 a 2 milímetros, muito minúsculo mesmo. A gente fala que esse grupo, então, é composto por indivíduos sedentários, né? Então, isso não é o mesmo que céssio. Sedentário são indivíduos que têm locomoção, sim, mas que, por vezes, eles ficam muito parados, então, tá? Muitas vezes, alguns deles também vão estar até fixados a alguns substratos, tá? Através de uma estrutura, mas não é por isso que eles também não têm um tipo de locomoção, tá? Então, muitas vezes, esses mais sedentários, então, eles são cavadores de fundo, né? Então, vivem no fundo, na areia, tá? Em meio à lama, ou então até mesmo em objetos sólidos. Então, madeiras, né? Pedaço de vegetação que tenha. Você chegou aí com a gente para Guaraqueçaba, não foi? Não, eu não. Ah, você não foi. Então, lá em Guaraqueçaba, quando a gente vai para o mangue e tudo, né? A gente tem, então, essa flora toda ali nesse mangue, que uma hora a maré tá alta, outra hora a maré tá baixa. E a gente pega lá certos pedaços de vegetais que já, né, já sofreram decomposição, e no que você quebra, você encontra bivalves, então, vivendo dentro desses restos de madeira, então, que existe, tá? Então, eles são escavadores, eles fazem mesmo um túnel, né,
nessas madeiras e vivem ali dentro, então, tá? E alguns, como a gente falou, ao Matheus, e alguns, como a gente falou, eles podem ser sésseis, como eu disse, que eles podem se prender por uma estrutura. Logo, logo a gente vai dar uma olhada. Livres, então, de superfície, vieiras e mariscos, né? Então, vamos ver mais livres. Cavidade do manto, então, nós temos uma cavidade ali no manto diferenciada, é considerada bastante espaçosa, né? Diante de alguns outros moluscos, tá? E a gente não consegue ver uma cabeça. Então, tá meio eletrônico aí, acho que é o Matheus. Acho que foi uma moto que passou aqui. Ah, tá. Então, olha, a gente não consegue observar uma cabeça nesses indivíduos, então, bivalves, tá? E a rádula é outra estrutura também que a gente não enxerga nesses animais, tá? A rádula é aquela língua, né, que parece uma esteira, que tem dentículos ali, que é para eles, então, raspar o alimento, então, que eles vão se alimentar. E aqui nesse grupo a gente tem, então, a falta dessa rádula, uma vez que eles vão se alimentar de uma outra forma, então. Aí. Então, olha lá. Essa forma de alimentação já está ligada, então, a esse fato deles serem filtradores, né? Então, não vão precisar raspar esse alimento. Aí, isso que está, essa falta dessa rádula, então, nesse grupo, tá? Então, eles vão ser filtradores e alguns deles até mesmo não tendo a rádula, eles vão fazer o uso da alimentação por carnivoria, então, tá? Então, muitos deles a gente fala que eles são suspensívoros, né? Então, vão fazer também suspensivoria. Então, aquelas partículas alimentares que caírem ali na boca, né, no sifão, eles vão, então, comer esses detritos, então, que caem, tá? Então, para isso, eles têm a presença de uma probóscide, né, como se fosse uma tromba ali, uma boca, que vai, então, e mais palpos labiais aí, que se projetam e vão coletar, então, esse alimento nesses animais que ficam escondidos, então. Aqui a gente pode até ver olha, tá? Então, ele tá como se escondido aqui debaixo da areia e ele fica com essa probóscide ali, né? Na superfície da areia, o que cai ali, que está no meio da água, ele recolhe para se alimentar, então. Os quitenídeos, que são as brânquias, então, são modificadas e elas vão participar da alimentação. Então, a brânquia aí nesse grupo de animais, ela é bastante grande, né? E a gente sabe que essas brânquias têm cílios para fazer bastante movimentação da água, além de captar, então, ser uma estrutura de captação de oxigênio, também vai ser, então, uma estrutura que vai ajudar a recolher partícula de alimento para ser encaminhada, então, lá para parte da probóscide, para essa boca, então, tá? Esses quitenídeos também, né? Como a gente falou, que eles fazem essa troca gasosa, então, elas são grandes, olha, e muito vascularizadas, portanto, tá? Também ocorre troca gasosa por meio do manto, tá? Então, a gente sabe também que essa cavidade do manto é grande e fornece um local bastante grande para que ocorra essas trocas gasosas. A concha, a característica principal desse grupo é ter, então, essa concha com as duas valvas bastante parecidas, tá? São semelhantes, não são idênticas, mas são semelhantes, portanto. É o que a gente observa, né? Então, normalmente vai ter uma concha embaixo, né? E a outra em cima, então, conectadas uma à outra, tá? Essas valvas podem possuir dentes microscópicos, tá? Na borda, então, e isso é utilizado ali para raspar os cascos dos navios, né?
perfurar rocha para que eles possam entrar e penetrar dentro desses locais. Essas valvas, então, essa concha, né, essas duas partes das conchas, elas são unidas, então, em um local que a gente chama aqui a parte dorsal. E vai formar como se fosse uma dobradiça mesmo para unir essas duas valvas, tá? Então, ela que vai ser utilizada como uma fonte, além dos músculos, é lógico, como um local, né, para segurá-las, tanto para abrir como para fechá-las, sempre com essa ajuda aí desses músculos adutores que eles têm. Então, aqui, olha, é uma das partes, né? A parte de cima de uma dessas duas valvas, tá? Onde a gente chama esse cumezinho, né? A pontazinha dela, então, de umbo, tá? Quando a gente tem esse umbo e a gente encontra a parte menor aqui, né? Mais curta, então a gente sabe que essa parte é chamada de parte anterior. E essa parte que é mais alongada é a parte posterior, então, dessa concha, tá? Normalmente, a gente tem também essas linhas, né, concêntricas, né, que sempre vão aumentando em relação ao umbo, tá? E essas linhas aqui também, elas são chamadas aí de linhas de crescimento, tá? Ou linhas de equidise. Não é uma equidise porque ela não chega a trocar e a perder, e sim sendo aumentadas, tá? Então, elas são linhas de crescimento desse indivíduo, que ele é pequenininho, e depois elas vão, então, aumentando conforme esse animal também cresce, tá? Então, a gente tem como essa parte, esse ápice aqui, né, o umbo, como sendo a parte mais velha, porque é o início, literalmente, né, dessa concha, então, tá? Aqui também, né, de um mexilhão aí, então a gente vê que ela já não é tão arredondada, é uma outra espécie, portanto, mas a gente tem a mesma forma aí de estar caracterizando, tá? Inclusive essa daqui eu acho que tá errada, tá? Tá estranho isso aqui. Aqui nós temos mais próximo aqui do umbo a parte anterior e aqui sendo a parte posterior, tá? Essa aqui nós estamos vendo mais a parte dorsal, a parte mais larga, e onde ela tem um pouquinho de côncavo, a parte mais dorsal, ventral do animal, tá? O que a gente pode ver aqui embaixo, olha, é o fio do biço que a gente fala, tá? Então, através dessa estrutura aqui que é produzida, então, né, por uma glândula, ela forma esses fios, então, que esse indivíduo pode se fixar em algum substrato, seja uma rocha, né, seja então uma madeira, né, restos de qualquer coisa, de substrato, então elas podem se aderir a esses locais através desse fio do biço. Então, aqui não vai meu clique aqui. Aqui a gente mostrando também, olha, então um animal desse, tá? A gente tem um pé bem diferenciado, é um pé bastante grande, tá? Esse pé ainda é muscular também, então uma grande musculatura, e ele é diferenciado, né? Tem uma característica de um pé aí que parece um machado, tá? Então, normalmente esse pé ele é bastante grande, musculoso, para então fazer a escavação no substrato para que esse animal fique enterrado ali na hora que ele quer se proteger ou enquanto ele está enterrado, então, para fazer alimentação também. Então, olha lá, classe bivalva. Escavação, esse pé tem um formato diferenciado, né, de outros moluscos que a gente já viu, tá? Justamente para isso, para cavar ao invés de rastejar, tá? Eles tendem, então, esse
pé, que é muscular, para fora dessas duas válvulas, né? E ele não precisa abrir tanto essa válvula. E aí, então, além dele ser muscular, ele é bastante irrigado e aí ele pode ficar bastante firme, inflado, né? O que dá sustentação, então, para que ele possa fazer, então, essa escavação, tá? Normalmente, esses animais, então, vão ter um nado a partir de jato-propulsão, que a gente fala, né? Onde vai ocorrer essa abertura e o fechamento dessas duas válvulas, tá? E sempre, olha, o comando da direção fica sempre ao encargo da margem do manto. Então, toda aquela borda, né, da válvula, né, toda essa borda aqui, olha, ela vai se abrir, vai fechar. No que abre entra água, no que fecha expulsa a água. Então, isso forma um jato de água para fora, né, que faz com que, então, esses animais, então, se locomovam, tá? Existe um sifão, olha lá, para fazer com que ocorra uma entrada, né, dessa água na hora que abre também, tá? Para que entre, para que inale essa água e o sifão exalante por onde também essa água, além de sair por outros locais, principalmente por esse sifão inalante também a água vai ser expulsa, tá? E existe a glândula abissal, né? Que ela vai formar esses fios de biço, que são de origem proteica, para formar, então, aqueles fios que a gente mostrou na imagem anterior, que vai fazer com que eles fiquem aderidos, então, aos substratos, tá? Então, aqui só mostrando, olha, os diversos bivalves que a gente pode encontrar, tá? Que podem viver cimentados através desse fio de biço, né? Que eles vão estar fixados em algum lugar através deles. Outros vão estar enterrados literalmente abaixo da superfície da areia, tá? Como esses, olha, perfurador de rocha, até mesmo de rocha. Desde o período de larva, eles já iniciam esse tipo de perfuração, tá, gente? Então, tem alguns grupos aí que vão se prender pelos fios de biço, tá? E outros que vão literalmente ser perfuradores, ou então escavadores, ou semi-infaunísticos, né? Que a gente fala, fica mais ou menos, escavadores mais rasos, e outros que vão estar completamente enterrados dentro do substrato aquático. Aqui, olha, então a gente está vendo uma concha aberta e esse animal está aqui dentro, tá, gente? Uma coisa que a gente nota, olha, isso aqui que a gente está vendo é todo o pé, tá? Ele tá só com um pouquinho para fora, tá? Mas esse pé ele sai bastante daqui. Temos uma estrutura bem grande e ampla aqui, são os quitenídeos, né? As brânquias, portanto, é uma brânquia bem grande em relação ao tamanho, ao tamanho do corpo desse animal, tá? Aqui em cima vemos, então, todo o sistema então circulatório, que é o coração, com essa aorta, então, que vai trazer o sangue impulsionado, e aqui acaba, porque a gente falou que esses animais têm, então, um sistema circulatório aberto. Assim que o sangue vir, ele também vai banhar os órgãos aqui, deixa nutriente, deixa ali o que for necessário, né? E depois, então, através de forças musculares, ele vai voltar, então, para a circulação sanguínea novamente, né? E receber mais oxigênio e entrar de novo nessa corrente sanguínea. Vemos aqui, olha, não temos uma cabeça presente nesses animais, tá? Nós temos ali uma boca
onde nós temos esses palpos labiais, tá? Que são sensoriais também, olha. Então, vemos esses palpos, por onde então esse alimento vai entrar, vai ser digerido através do estômago, percorrer todo o intestino e terminar no ânus, lá na cavidade do manto. Lá atrás, então, é que esse animal, então, vai excretar, então, esses alimentos que já foram digeridos, tá? Deixa eu ver o que mais, o sistema nervoso, mostrando aqui também, né, que ele passa todo em volta desse sistema esofágico, então ele dá essa volta aqui e esses cordões, então, vão inervar pé, tá? Vão inervar essa parte dos palpos e tudo mais, e o restante, então, olha, segue então esse cordão e daí a gente vai ter essas ramificações aí para inervar então os órgãos e tudo mais. Aqui com mais, né, ênfase então mostrando todas essas partes do sistema nervoso, sistema circulatório, né? Aqui, ó, esses grupos aqui que a gente está vendo meio avermelhadinho aqui e aqui atrás também, olha, são os músculos, então, né, que a gente chama de músculos adutores, tá? Que vão servir para abrir e para fechar essa concha. Então, eles estão ligados lá na concha de baixo ou de cima, né? Faz a ligação entre uma concha e outra, tá? Então, esse animal foi cortado aqui para que a gente pudesse enxergá-lo dessa forma, tá? Então, esses músculos, eles, então, atingem de um lado até o outro da concha, então, uma vez que esse animal está intimamente ligado à concha, né, através do manto, então. Só uma camada, uma película que secreta o manto, depois nós já temos todo esse corpo do animal, com órgãos e tudo aí aderidos a esse manto também, tá? Então, dentro dessa classe bivalve, a gente tem sexos separados. Então, a gente tem indivíduos machos e fêmeas, tá? E a maioria da fecundação ocorre sempre externa e na água, tá? Água salgada, né? Maioria da fecundação externa ocorre em água salgada e maioria, quando ela ocorre internamente, é em água doce. Então, a gente tem uma pequena quantidade só em água salgada fazendo fecundação interna. Então, maior parte sempre quem desses organismos que vão fazer só fecundação interna são os indivíduos de água doce. Então, nós temos ovos e os espermatozoides, tá? Vão formar uma larva que é chamada gloquídio e elas vão ficar, essas larvas, na brânquia desse progenitor, tá? Então, quando ela estiver um pouco mais desenvolvida, aí ela se torna uma larva Veliger. Quando ela está em formato de Veliger, ela já possui cílios, tá? E esses cílios, eles batem e promovem um movimento, então. Aí, então, é que essas larvas estão aptas a nadar. Então, elas saem das brânquias ali de dentro do corpo da mãe e vão, então, para a água. E da água elas vão para onde? Um lugar melhor, onde elas não precisam nada muito, é se prender a brânquias de peixe, gente. Peixe se movimenta demais, tá? E ali elas podem, ó, conseguir alimento, porque peixe está com a boca aberta todo instante, e isso entra partículas, né, com a água, e ao mesmo tempo isso é um modo de dispersão. Quando elas estão maiores, elas vão sair dali, vão virar esses bivalves maiores e vão ter a sua vida, então,
fora do corpo, então, fora dessas brânquias dos peixes, tá? Essa classe também, ela está envolvida com uma importância bastante grande, principalmente econômica, né? Quando a gente principalmente se refere a um grupo de bivalves que é determinado como os Meleagrina, tá? Que é o grupo de ostras aí que são perlíferas, isso é, que produzem pérolas, tá, gente? Então, isso é uma grande importância econômica, inclusive há tempos atrás, né, quando descobriram então essas pequenas pedras, né? Então aí que foi agregado esse valor econômico a elas e hoje a gente sabe que existe cultivos de pérola, né? Então, existe cultivos já adequados, um manejo já apropriado para fazer o cultivo, então, dessas pérolas para venda, sem ter que tumultuar, né? Sem ter que estar gerando uma ação antrópica dentro dessa população que deve ser mantida, né? O número desses indivíduos em vida livre, tá? Além disso, também, olha, a gente tem também bivalves que são de importância econômica porque elas são alimentos. Tem pessoas, né, e tem um público bastante grande que fazem alimentação a partir desses indivíduos também. Como é muito caro também, né? Não é tão barato se alimentar com esse tipo de alimento, tá? Então, olha lá, aqui tem uma informaçãozinha a respeito dos bivalves perfuradores, que eu falei para vocês que até mesmo na fase larval, eles já procuram substratos, então, para fazer, então, a escavação. Eles podem, ó, em fase larval, perfurar cerca de 2,6 a 11,4 milímetros em 18 meses em rochas de xisto macio, tá? Então, não é pouca coisa, não, para a gente pensar num animal de corpo mole, né, capaz, então, de fazer realmente essa perfuração em um substrato mais sólido, então. Bom, aqui, pessoal, a gente mostrando, então, né, caracterizando, então, essas duas valvas desse bivalve, tá? E aqui dentro tá esse animal. Então, esse aqui seria toda a massa visceral, né? Aqui o pé desse indivíduo. E aqui a gente tem, então, as brânquias participando, tá? Da constituição do corpo desse animal. Nós temos a concha, que é essa aqui pigmentadinha. E depois nós temos, então, olha, o manto, né? Então, cavidade do manto são esses espaços aqui, então a gente tem uma cavidade do manto bem grande, então isso proporciona uma entrada de água grande e troca gasosa boa, como também, como eles são filtradores, né, e tudo mais, também permite então que muitas partículas entre aqui sejam adquiridas através então dessas brânquias, né, para poder alimentar esse animal, tá? Temos aqui essa logo abaixo, então, da concha também, já é, então, um manto que secreta essa concha, tá? Deixa eu ver o que mais que temos. Tá, então, a partir daqui, dessa constituição dessa concha, aqui nós temos, então, como que nós temos a produção de pérola, tá? Então, nós temos a concha e logo aqui a gente tem o manto logo abaixo. Isso, olha lá, temos o manto e a concha. A concha a gente sabe que é dura e tem um espaçozinho entre o manto e a concha.
esse espaço aqui de células, né? São células específicas para secretar a concha. E outra, esse animal está em constante contato com a água. Isso faz com que essa água possa trazer partículas para dentro do corpo. E quando essas partículas ficam presas nessa região entre o manto e a concha, o que acontece? Essa parte de camada celular, gente, vê essa partícula aqui como um ser estranho, tá? Ele não sabe o que é, ele não sabe identificar se é uma partícula de areia ou se é um patógeno que está ali. Então, o que essa célula faz? Esse conjunto de células, então, essa camada celular, ela vai fazer, então, um aprisionamento dessa partícula estranha que entrou. Fez, então, essa partícula, envolve ela e separa ela do corpo. Então, estando dessa forma, seja ela uma partícula de patógeno ou não, ela não vai causar mais mal para esse organismo. E quando, então, nós temos ali uma partícula de areia que entrou, nós temos ali esse manto, porque ele produz nácar, né, que é uma das constituições da concha, ele então começa a colocar camadas e camadas de nácar em cima dessa pérola. Então, é isso que acaba, então, formando toda aquela pedra preciosa que é a pérola, então. Então, professora, pode ter mais de uma pérola ali, né? Pode, olha, é o que a gente vê aqui, tá? Então, muitas vezes a maioria das conchas, né, vão apresentar uma ou duas com perfeição, né? Outras muitas vezes vão estar em tamanho irregular, tá? A gente vê muito pela internet, né? Você chega num mercado, eles abrem aquelas conchas e é aquela, né? Aquela festa de tirar um monte até acredito que tenha, literalmente, que também não é. Só que, assim, para estar vendendo no mercado, não são pérolas de altíssimo valor, tá entendendo? Não são coisas para jogar fora, mas também não são as pérolas que vão ser vendidas em joalheria, tá? Então, essas sim são bem mais raras, tá? Então a gente pode ver aqui, olha aqui, isso aqui. Quem que não queria achar uma concha assim, mesmo de pouco valor, né? Deve ser muito legal achar isso aqui, né? Bem legal. Então, olha, aqui dá até para a gente dar uma olhada no corpo desse animal. Se a gente pega ele ali, a gente não consegue distinguir muito, né? Onde começa, onde termina esse animal. O que mais dá para a gente descobrir aí e observar são mais os quitenídeos ali que vão estar bem diferenciados e que a gente pode, né, perceber com maior facilidade. Mas o corpo em si ali uma massa literalmente visceral, tá? Outra coisa, né, que eu queria falar. Então, aqui nós temos a concha e depois aqui a gente tem o manto, ó, com essa camada de nácar. É isso aqui, olha, que vai recobrindo a pérola. Faz uma camada, duas camadas, três camadas, quantas camadas forem necessárias ali que esse animal veja, então, que aquele fragmento ou aquele patógeno que seja está isolado e não vai representar nenhum dano mais para ele, tá? Então, é através disso que, então, são formadas as pérolas. Fora as pérolas também, gente, isso aqui, ó, foi por muito tempo também explorado, tá? Então, esse tipo de nácar aqui é a chamada de madrepérola. Antigamente,
nossa, a gente cansava de usar presilhas feitas disso aqui, presilha rosada, amareladinha, tá? Era toda feita desse material e era um material muito bom, forte, né? Então, utilizava-se muito. Tinha presilhas, eles faziam botões, fivelas, broches, era anéis, uma infinidade então de coisas eram produzidas a partir então da exploração desses indivíduos, tá? Uma ostra que não foi ferida, né, de modo algum produz pérolas, pois a pérola é uma ferida, uma ostra que não foi ferida de modo algum produzirá pérola. Então, portanto, essa é uma reação literalmente de defesa, tá, gente? Então, é uma defesa que esses animais têm em relação à entrada, então, que eles entendem por um patógeno, né? Porque não são capazes de perceber o que é aquilo que está entrando, tá? Aqui, olha, então, também essa concha, olha lá que dá para a gente ver bem. Então, a parte da concha e a parte do manto, tá, gente? O manto é que ele descola dessa parte, né? Mas é o manto que forma tudo isso aqui. Então, ele forma uma camada nacarada aqui, que fica entre ele e a concha, e é a partir, é a mesma constituição que o manto produz isso aqui, é o mesmo que vai produzir na pérola. A pérola normal, o fragmento de areia entra entre essas camadas aqui, ó, entre o manto e a concha. Então, por isso que ela isola em meio a isso. E aí é lógico, né? Para rasgar, você vai rasgar o animal para poder retirar então a pérola. Aqui, gente, olha, a gente, é o que eu falei para vocês, a gente mais vai perceber, olha, a presença dos quitenídeos, que são mais visíveis, o pé, lógico, o pé é um pedaço ali bem mais, né? Substancial em relação ao tamanho do animal, e os músculos, olha, é como se fossem colunas mesmo ali, o anterior e o anterior e o posterior, dois grupos ali de músculos que vão fazer, então, a contração e o relaxamento para abrir e fechar, então, essa concha, tá? Agora, o resto do animal, ele é tudo ali grudado que se você começa a cortar para tentar ver, muitas vezes você não consegue ver muita coisa além dessas estruturas que a gente consegue ver melhor, tá? Bom, eles vão possuir também, olha, tentáculos que podem estar presentes aí na borda do manto. Então, a gente vê, por exemplo, nesse animal aqui, olha, pequenos tentáculos, né, na borda, então, tá? Coladas a esse manto aqui, então, tá? Podemos ter, olha lá, fileiras de olhos na margem do manto. Então, a gente vê aqui alguns pigmentos, não chegam a ser olhos, tá, gente? Mas são fotorreceptores, né? Olhos, assim, bem primitivos mesmo, que a gente consegue enxergar aí. E estatocistos também, órgãos de equilíbrio, né? Presentes no pé. Então, a gente tem aquelas células especializadas que eu já falei para vocês, que elas podem conter um líquido, um gel dentro, né? E essas células são ciliadas, onde a gente também pode ter um fragmentozinho de areia dentro, onde ela é o prumuzinho. Então, conforme esse animal está se movimentando, essa célula, ela tem movimentos, né? Conforme se ele está pendendo para um lado ou para o outro, esse fragmento tende a ir para um lado ou para o outro. Então, esses cílios, então, percebe de um lado e ele pode, então, equilibrar, como se fosse aquele prumo que eu estava explicando com o que acontece com outros animais, tá? Então, é o órgão de equilíbrio aí desses animais.
Na região do sifão inalante, ocorre presença de um par de osfrádios, tá? Que é uma estrutura, então, mais relacionada à quimiorrecepção. Então, partículas químicas aí que a gente tiver nesse ambiente aquático vão ser recebidas, então, a partir desses ofrádios, então. Aqui só mostrando mesmo, né, essa quantidade de animais que a gente vê, aqui o desenho também mostrando a mesma coisa, aqui uma concha com um lado só, né, porque a concha inferior foi destacada, e aqui a gente vê o corpo, então, desse animal. Vemos aqui uma espécie, então, que é perlífera, tá? Aqui a gente já vê, então, algumas outras conchas diferenciadas também, né? Uma diversidade bastante grande desses grupos, e onde a morfologia também vai estar bastante ligada com o ambiente de água que eles estão, né? Se são águas mais turbulentas ou não. Então, a gente tem esses animais mais adequados a se fixarem, então, essas conchas se fixarem melhor a esses locais de correntes de água mais forte. E aqui, pessoal, a gente tem, então, em relação, essas conchas, em relação às marcas deixadas em relação aos músculos, né? Então, olha lá, a gente viu que tem 2 músculos, mas tem bivalves que vão possuir somente um grupo de músculo, tá? Então, aqui tá os nomes aqui, ó. Anisomiário, quando eu tenho, então, o músculo adutor anterior é maior do que o posterior, tá? Isomiário, quando são iguais, tá? E monomiário, quando eu tenho a marca de um único, então, músculo adutor. Isso aqui a gente pode enxergar, a gente tem conchinha lá e a gente enxerga onde tem uma cicatriz, onde esses músculos, então, se inserem, tá? Bem legal. Aqui, gente, esse restante é mais para falar para vocês sobre a posição dessa camada nacarada, que ela é mais interna, né? E, então, formada por lamelas de calcário sobrepostas alternadamente, então, que com chamadas de conchiolina, tá? Então, acabam formando essa parte aí. Então, é brilhante e ela apresenta reflexo colorido, que é o que a gente dá o nome de madrepérola que eu tinha dito antes, tá? Então, olha lá, ela está imediatamente abaixo da camada nacarada, né? De onde está o manto, então, ou o pálio, que a gente fala também, e que liga a cavidade visceral, então, que é essa parte mole do corpo do animal, tá? Também existe ali, né, essa musculatura que segura essas duas partes. Então, a gente tem concha de molusco que pode ser constituída de uma só peça ou de 2 peças articuladas. Então, uma concha univalve, uma peça só, e concha bivalve de 2 peças. Aqui, só falando, então, a constituição dessas conchas. Dá para voltar com mais uma aula, gente? Posso voltar para a gente terminar? Vocês vão. Por mim, tranquilo, professor. Vamos voltar mais um pouquinho, tá? Aí a gente finaliza um pouco dessa aula aqui, tá bom? Até já, então.